tudo bem? Vamos para mais uma aula, então, da disciplina de matemática básica. Antes da gente falar qual que é o assunto de hoje, comece a imaginar aí na sua cabeça o cenário que eu quero falar. Vamos lá. Imagina aí que eu estou descrevendo para vocês uma coisa que eu vi, certo? E, na verdade, assim, é uma mulher, parece que ela tá meio séria, assim, meio não sei, meio que tentando esboçar um sorriso, mas tentando ficar séria, os braços mais ou menos cruzados. Parece que ela é meio camponesa ou trabalha em alguma fazenda, alguma coisa assim. É, é mais ou menos branca. E aí, como é que vocês vão falar? Que pessoa é essa? Conseguiu identificar? É fácil a gente criar esse quadro na nossa cabeça? Com certeza que não. Mas se eu mostro para vocês essa figura aqui, não é muito mais fácil? É a Mona Lisa, né? Tudo que eu descrevi, ó, a mulher mais ou menos séria, mais ou menos com um sorriso no rosto, com a mão meio cruzada, branca, um cenário meio camponês, meio alguma coisa assim. Só que é muito mais fácil se eu mostro essa figura para vocês. E essa é a ideia de um gráfico. Então, o que são gráficos? São representações visuais de dados. Eu posso chegar para vocês e apresentar assim, nossa empresa cresceu 50%, ela faturou 10 mil a mais e tudo mais. Mas quando a gente mostra um gráfico, fica muito mais fácil, muito mais intuitivo. A gente consegue até entender tendências, se nós estamos aumentando as vendas, se nós estamos diminuindo as vendas, então fica muito mais fácil. E existem vários tipos de gráficos, vários tipos mesmo, muitas informações que a gente pode obter a partir dos gráficos, mas aqui a gente vai ver por alto alguns tipos, que é o gráfico de pizza ou gráfico de setor, gráfico de barras, histograma e gráfico de linhas. Então, primeiro aí, o gráfico de pizza. Imagine que uma empresa têxtil tenha como clientes as lojas Alfa, Beta, Atrio e Moda e Companhia, com as seguintes porcentagens de vendas. Então, 25, 20, 40 e 15. Como que nós representamos isso daí graficamente? Um modelo muito legal é o modelo do gráfico de pizza. Por quê? O gráfico de pizza, ele parece uma pizza mesmo, né, com várias fatias, e ele vai mostrar o todo. Então, de 100%, que é a pizza completa, quantos por cento que vai ser por conta de cada uma dessas lojas, né, desses clientes nossos. E a gente consegue, ó, perceber, por exemplo, os 40%, olha a quantidade, quando a gente pensa nas outras proporções, é basicamente o amarelo, basicamente não, é o amarelo e o azul juntos. Então a gente consegue bater o olho e a informação ela fica muito mais clara para a gente. Certo? Então, assim, e o interessante desse gráfico de pizza é que ele mostra o todo. São fatias de 100%. Então, quando a gente bate o olho ali, a gente consegue perceber quanto que cada cliente representa desses 100%. Excelente aqui para quando a gente está falando de uma representação que no final essas porcentagens vão dar ao todo 100%. Outro gráfico aqui, ó, gráfico de barras, que basicamente são barras retangulares. E aí é útil para comparar valores em diferentes categorias. Então, vamos ver um exemplo aqui. Imagine que uma empresa possua filiais em 5 cidades. Então, está aí o faturamento dessas 5 cidades: Valadares, Ipatinga, Timóteo, Teoflotone e Caratinga. Certo? O gráfico de barras, ó, a gente consegue perceber a diferença. Ó, então, olha a diferença de Valadares para Timóteo. Ó, não, Valadares está bem mais, o faturamento está bem mais alto. Então, a gente consegue fazer essa comparação só de olhar para esses gráficos. Então, quanto maior, quanto mais alta essa barrinha, maior vai ser o faturamento. Então, o faturamento de Valadares, 100 mil. Então, a gente consegue bater ali o olho e já visualizar de acordo com o tamanho de cada uma das barras, a altura de cada uma das barras.
outro gráfico aí é o histograma, que ele vai representar a distribuição dos dados em uma determinada frequência, né? Numa determinada periodicidade ou períodos de tempo. Então, vamos ver aqui uma empresa, quanto que ela faturou no primeiro trimestre do ano. Então, janeiro, fevereiro, março e abril. Olha só, passando para o histograma, parece um pouquinho o gráfico de barras, né? Mas a diferença é que aqui a gente está falando de meses diferentes. Então, a gente está vendo a periodicidade, né? A quantidade que o nosso faturamento ele está sofrendo e interferindo ali na relação do tempo, em relação ao tempo. Por fim, aí, o nosso gráfico de linhas, certo? Que é uma série de pontos conectados. Usando o exemplo passado do faturamento trimestral, o gráfico ficaria dessa forma, ó. E a gente consegue perceber uma tendência. Então, tivemos uma leve queda de janeiro para fevereiro, mas tivemos um aumento de fevereiro para março. Aqui começou um trimestre, não tem muito tempo, muito dado para analisar. Só que quando a gente percebe aí o faturamento anual, aí a gente consegue perceber onde foram as maiores quedas, as maiores recuperações, e dá até para poder começar a analisar e a determinar frequências. Então, quando é que a gente tem queda? É por conta do frio? É por conta do calor? Tem alguma interferência? Isso ajuda demais em tomadas de decisão. Então, gráficos são excelentes para a gente passar informações e excelentes também para reuniões, por exemplo, com os diretores da empresa, acionistas. Por quê? Porque mostra de uma forma muito simples dados que às vezes são complexos e muitos dados diferentes. Isso ajuda demais na compreensão. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos daqui a pouquinho.